Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para celebrar mais um culto de louvor a nosso Deus. Convido os irmãos que estão em casa para cantar esse hino ao nosso Deus, que se fez homem, veio ao mundo, a luz do mundo, para nos trazer a salvação. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saudações aos amados irmãos que estão nos acompanhando nesses dias de um culto, um louvor, uma adoração diferente ao nosso Deus, mas que ele acaba se tornando um momento de fazer um culto doméstico, um culto de louvor, adoração em casa. Nesses dias em que nós estamos vivendo essa pandemia, esse distanciamento social, e eu quero dar uma notícia à nossa amada igreja. Eu vou mostrar como que está o lugar de adoração em que foi colocado o forro, foi colocado a massa nas paredes, a instalação elétrica está instalada, mas ainda falta colocar as luminárias. E o nosso próximo passo agora será colocar as luminárias, pintar a parte interna. Já está bem melhor a visão interna em razão do emmassamento, da massa corrida que foi passada. E de modo que eu peço aos irmãos que continuem orando para que possamos continuar fazendo esse serviço, esta obra que nós propusemos a fazer, e que logo já estejamos colocando o piso, já colocando a fachada externa. Ainda há muita coisa para fazer.
mas com a graça de Deus nós haveremos de concluir logo, e por isso pedimos aos amados irmãos que continuem orando por nós. E nós queremos também pedir oração por aqueles que estão doentes, aqueles que estão padecendo com esta doença, com aqueles que ainda sofrem com falta de leitos. Que Deus possa ter piedade deste povo, que Deus possa nos dar uma esperança. E é exatamente sobre isso que queremos falar hoje. E colocamos um tema: esperança em meio ao horror. Mas por que isto? Esperança em meio ao horror. Parece tão pesado. É que na semana passada, dia 16, foi anunciado ao mundo que houve uma descoberta muito importante. A descoberta de fragmentos da palavra de Deus, fragmentos do livro de Naum e de Malaquias, encontradas em uma caverna lá no Mar Morto, uma caverna que se chama a Caverna do Horror. Mas qual a importância das descobertas de papiros, da descoberta de pergaminhos, ou às vezes até mesmo apenas fragmentos em uma caverna? E são fragmentos mesmo, são pedaços de 1, 2 centímetros, só que encontrados centenas e milhares até de fragmentos nessas cavernas. No conjunto das cavernas do Mar Morto, já encontramos ali mais de 11.000 fragmentos e mais de 800 pergaminhos, quase 900 pergaminhos completos, inclusive um do livro de Isaías. Mas quem é que colocou esses pergaminhos ali? Antes da era cristã, 250 anos antes de Cristo, havia uma família sacerdotal, uma família de essênios que começaram a se refugiar no deserto da Judeia. Interessante que eles também se intitulavam Voz que clama no deserto. E João Batista provavelmente foi criado por uma dessas famílias. O seu pai, Zacarias, certamente levou ele para morar no deserto junto com essas pessoas que ali estavam. E por isso ele também disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Por isso ele dizia: endireitai as veredas. E os essênios esperavam exatamente o Messias. E eles tinham um zelo, um cuidado muito grande com a palavra de Deus. E eles levaram pergaminhos, levaram escritos da palavra de Deus para dentro das cavernas, um lugar seco, um lugar árido, um lugar que não tinha umidade e lugar que foi propício para que a palavra de Deus, os pergaminhos ali fossem então guardados e ali tivesse a oportunidade de serem descobertos agora mais recente. Em 1947, um jovem beduíno, morador ali também do deserto, começou a procurar algumas cabras que haviam se perdido. E essas cavernas eram de difícil acesso, num lugar íngreme, difícil de chegar, e depois que chegava ainda tinha que descer nessas cavernas. E eles, achando que as suas cabras poderiam ter entrado em uma dessas cavernas, pegaram pedras e começaram a jogar. Só que em vez de ouvir berros de cabras, eles ouviram vasos se quebrando, vasos de quase 1 metro de altura, onde estavam guardados os pergaminhos. E esses vasos se quebravam com as pedras que eles jogavam. Ele então voltou para a aldeia e chamou o seu avô, e o seu avô foi até o lugar, e ali então puderam entrar e descobrir que havia uma coleção muito grande de pergaminhos. O pergaminho é de couro de carneiro, mas eles não sabiam da preciosidade que estava em suas mãos, e levaram isso para a cidade para ser vendido.
para quem que eles vendem? Para um sapateiro que cortava esses rolos para poder fazer sandálias. Mas acontece que eles venderam também para alguns comerciantes, e esses comerciantes levaram então para os centros acadêmicos e descobriram então que eram partes da palavra de Deus. Mas que importância tem isto para nós? Acontece que com o racionalismo que começa a ser desenvolvido, já no final do século XVIII principalmente, começa a se questionar: será que a palavra de Deus, a Bíblia, realmente chegou nos nossos dias com fidedignidade com aquilo que foi escrito anteriormente? Acontece que o único fragmento, ou o fragmento mais antigo da palavra de Deus, era um fragmento do livro de Isaías, que foi escrito no século VIII. E aí nós perguntamos: quão distante que estava? Será que aquilo que foi escrito 1.200 anos ainda antes de Cristo, será que tinha a mesma fidedignidade? Não dava para saber ainda. O que era mais importante é que foi descoberto escritos do segundo século antes de Cristo. Então nós temos agora documentos de 2.200 anos antes, atrás, da nossa era, 2.200 anos atrás, e que quando foi comparado com a nossa Bíblia, a palavra de Deus, as diferenças eram muito poucas. Alguns salmos então que não estavam na mesma ordem da nossa Bíblia hoje, e nós encontramos uns salmos com um versículo a mais, e as demais diferenças nós podemos dizer que é em razão da evolução da linguagem, e que alguém fazendo então uma cópia atualizou de acordo com a gramática da época, mas não mudou o sentido. Assim como nós temos hoje Bíblias revista e atualizada, Bíblias que de acordo com os melhores textos em gregos e hebraico, exatamente em razão disso, de fazendo essa atualização. Esta é a importância daqueles textos guardados ali naquelas cavernas, por homens que foram inspirados por Deus a guardarem a palavra de Deus, para que nós pudéssemos chegar então no século 21, descobrindo aquilo que aqueles irmãos de 200 anos antes de Cristo puderam ali escrever. Agora, o que nós encontramos agora recente, anunciado então no dia 16, fragmento do livro de Naum, mas datado do mesmo século em que Jesus viveu. Talvez na mesma época em que Jesus viveu, tinha alguém da família ali dos essênios copiando, fazendo mais um rolo da palavra de Deus. E aquela caverna recebeu o nome de Caverna do Horror. Mas por quê? Quando foi encontrado lá em 1960, porque continuaram procurando novas cavernas, e essa caverna tem uma peculiaridade: ela está num despenhadeiro de 800 metros, e a sua entrada fica 80 metros abaixo do topo desse despenhadeiro. Então você tem que descer de rapel. E quando desceram ali em 1960, encontraram naquela caverna 40 esqueletos e mais alguns artefatos da época datado em 132 depois de Cristo. Então nós temos agora uma revolta, a revolta de Bar Koba. O imperador Adriano, ele visitou Jerusalém depois da destruição pelo imperador romano, e ele agora diz que faria uma reconstrução da cidade, mas ele queria construir no lugar do templo um templo dedicado a Júpiter. E agora então aqueles homens se levantam sob um líder, Bar Koba, e eles promovem uma revolta, uma resistência aos romanos,
e calcula-se que 500 mil judeus morreram nessa revolta. E aquele grupo que estava dentro dessa caverna provavelmente estavam refugiados. Existem indícios de um acampamento romano ali bem próximo, e eles estavam impedidos de sair dali, e provavelmente morreram lá dentro, com fome e com sede. 40 homens ali morreram, e por isso foi dado ali o nome de Caverna do Horror. Mas no meio daquela caverna, em que se diz que aconteceu algo horrível, a morte daqueles homens que estavam sendo refugiados ali, se encontra ali uma mensagem de esperança. Os fragmentos que foram encontrados e depois de colocados como se fosse um grande quebra-cabeça, pôde ali evidenciar então 2 versículos do livro de Naum e um versículo do livro de Zacarias. Naum, no capítulo 1, versículos 5 e 6, foi reconstituído ali naqueles pergaminhos. E ele diz: quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua esperança, e o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O trecho de Zacarias 8,16 diz: eis o que devem fazer, falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Esse texto nos dá esta mensagem e devemos pensar no contexto em que ela foi escrita. E nós vamos meditar no contexto de Naum. Naum é um profeta que escreve falando sobre a destruição dos opositores de Israel, a destruição de Nínive. Nós devemos nos lembrar que um século antes de Naum, Jonas, ele foi pregar para Naum, ou foi pregar para Nínive. E pregando para Nínive, ele levou a mensagem de juízo, a mensagem de destruição do povo, e houve o arrependimento. E aquele povo então foi preservado. Mas agora, um século depois, Naum vem novamente com uma mensagem de destruição. Mas como que pode um mensageiro de Deus levar uma mensagem de destruição para um povo que, digamos que nem mesmo conhecia este Deus? Esse foi um dilema, e é até hoje um dilema, enfrentado pelos filósofos, enfrentados pelos teólogos. Mas é importante nós conhecermos, sabermos um pouco quem foi este povo, quem eram os assírios, como que eles conseguiram estabelecer um império que vai desde a sua capital até o Egito, tornando então o maior império daquela época. Como que pode um Deus bom falar que este povo seria destruído? Se nós seguirmos na leitura de Naum, nós veremos no versículo 8, ele diz que Deus é um Deus, versículo 7, que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Como pode então este Deus anunciar destruição? Acontece que até pouco tempo atrás, a Assíria não existia nenhum indício da sua existência. Mas acontece que foi descoberto uma quantidade muito grande de achados arqueológicos que conseguiu demonstrar a existência da capital Nínive, e desenterraram então a capital Nínive, e foi encontrado ali até mesmo uma grande biblioteca com registro não só
do rei que mandou fazer a biblioteca, mas também de reis anteriores como Senaqueribe. Assurbanipal foi o rei que mandou construir a biblioteca, e ele manda construir também um grande palácio. E já era costume então dos assírios esculpir nas paredes dos palácios e das muralhas os seus grandes feitos. E também escrito com escritas cuneiformes, relatando o que eles estavam fazendo, como que eles estavam conquistando os outros impérios. E acontece que ali nós encontramos registros em que havia a descrição de horrores, a descrição de cabeças sendo arrancadas, corpos dos inimigos sendo partidos em pedaços e alimentando cães, alimentando aves dos céus, alimentando peixes do mar, alimentando então todos os animais. Homens que foram esfolados, e esfolar era tirar toda a pele e cobrir o muro da cidade com a pele desses homens que foram mortos. Eram homens maus, e eles se vangloriavam da sua maldade. Diz-se que Senaqueribe preparava banquetes em crânios dos seus reis inimigos, que eram tratados, e ali eles serviam vinhos, então, utilizando o crânio desses seus inimigos. E quando nós lemos Isaías 10, nós vemos também uma sentença de Deus contra este mesmo povo. Este povo que fez horrores. E ele diz: ai dos assírios, a vara do meu furor. Porque Deus havia dito que usaria os assírios para poder castigar Israel. Mas ele diz: e em cujas mãos estão o bastão da minha ira. Mas ai dos assírios, eu os envio contra uma nação ímpia, verso 6 de Isaías 10, contra um povo que me enfurece, para saqueá-los e arrancar-lhes os bens, e para pisoteá-los como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que eles têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Deus permitiu que os assírios pudessem castigar o povo de Israel pelos seus pecados, por ter se desviado dos caminhos de Deus. Mas eles estavam indo muito além, eles estavam destruindo os outros povos, eles estavam matando com requinte de crueldade. E quando eles matavam com requinte de crueldade, eles se sentiam cada vez mais soberbos. Então Isaías 10, versículo 12, continua dizendo: quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, e como um poderoso subjuguei seus habitantes. E aqui ele continua descrevendo como que foi a ação daquele povo. E Deus pergunta: será que o bastão ou o chicote pode balançar aquele que está usando? Não, Deus não pode ser derrotado por aquele que estava sendo instrumento de Deus. E por isso ele anuncia que o povo, que o rei da Síria haveria de pagar o preço pela sua maldade. E aquele reino foi retirado do mapa, foi retirado do mundo, e os babilônios então assumem em seu lugar. Acontece que a profecia anunciada, ela é uma oportunidade de arrependimento, como foi no tempo de Jonas. Jonas levou a profecia de Deus para aquele povo, para que eles pudessem se arrepender. E se eles se arrependeram, mas eles não continuaram no caminho do arrependimento.
Eles continuaram praticando maldade. E pior, aumentou ainda mais os seus pecados. Quando Deus manda a profecia e ela não é seguida, então surge uma nova profecia. Agora, não como sendo a mensagem de um agoureiro, de um adivinho, mas sim a mensagem de alguém que vê o desfecho da história, porque Deus já havia anunciado. Deus já havia dado a oportunidade de seguir por um outro caminho, mas eles seguiram o caminho do pecado, o caminho da maldade, o caminho do distanciamento daquele que anunciou a sua bondade, o seu perdão. E Naum, então, aponta para este Deus bom, este Deus que dá a oportunidade do arrependimento. Este Deus que, assim como ele diz lá no versículo 2 do primeiro capítulo, que é um Deus zeloso, mas que é um Deus que toma vingança por não ter seguido aquilo que ele ensinou. É um Deus que toma vingança, mas é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. E Naum então lança para o povo agora, assim como Isaías fez, um vislumbre da história guiada por Deus, mas com as consequências da escolha humana. E por isso ele chama para que possa se voltar para esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso. Mas agora estava muito mais próximo o juízo, estava muito mais próximo o castigo que Deus haveria de enviar. Porque mesmo diante da impiedade daquele povo, mesmo diante da impiedade de cada um de nós, Deus quer que nós possamos nos arrepender para que possamos ser salvos. Quando Paulo escreve a Timóteo, dando instruções a ele sobre o reino de Deus, no capítulo 2, versículo 1, ele faz a seguinte recomendação: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ora, nós devemos antes fazer isso, orar, interceder, pedir que Deus possa dar a oportunidade a estes homens. E pelos reis e por todos os que exercem autoridade, devemos então interceder, ter ações de graças, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na destruição. Aquelas palavras, aquela demonstração daquilo que nós vemos e que foi encontrado ali naquela caverna, mostrando o grande poder de Deus. Ele nos mostra o seu poder, não com o anúncio, vou destruir, mas com o anúncio, vinde a mim, confie no meu poder. Diz, os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, e o mundo todo e todos aqueles que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Aqueles homens que encontraram este texto naquela caverna, não sei se tiveram, aqueles 40 que lá dentro morreram, não sei se tiveram oportunidade de ler este texto. Mas se tiveram a oportunidade, naquela época não eram apenas fragmentos. Naquela época puderam ter acesso ao rolo completo. E ali, imagino que possam ter feito a leitura deste texto, vendo então o grande poder de Deus,
Mas eles puderam continuar essa leitura. Eles puderam ler o que está no versículo 7, no versículo 8. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Certamente essas palavras, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, puderam dar esperança àqueles homens. Homens que morreram ali, homens que morreram em meio àquela grande perseguição, mas podiam ter a esperança de se encontrar com este Deus maravilhoso, a esperança de uma vida futura. Às vezes nós passamos momentos tão difíceis nesses dias, anúncio de tantas pessoas que têm perdido as suas vidas, pessoas que padecem com essa doença, recordes atrás de recordes de mortes de pessoas no Brasil. Já estamos com mais de 3.200 mortos em um só dia, e às vezes pode nos parecer tão desesperançoso. Nós não podemos colocar como sendo certo que essa pandemia é um castigo, que é a ira de Deus, mas podemos colocar como certo que nas profecias dizem que nos últimos dias aconteceria isso, que nos últimos dias haveria peste, haveria fome, haveria guerras, desastres naturais. Não podemos dizer que este é um evento que faça parte disso, mas por aquilo que nós temos visto, o conjunto dos sinais, tudo nos mostra que os últimos dias estão chegando. Às vezes, ainda pode demorar muitos anos. Aqueles essênios, 200 anos antes de Cristo, já estavam esperando o Messias. Mas hoje, nós vemos o cumprimento de muito mais profecias e podemos dizer que estamos muito mais próximos da volta de Cristo do que eles. Eles ainda esperavam e achavam que viria o Messias de uma só vez, e o Messias veio, estava perto do tempo em que eles viviam, mas ele voltou para os céus e prometeu que voltará uma segunda vez. Prometeu que poderíamos encontrar esperança no Consolador, que é o Espírito Santo. E temos a plena certeza que o Espírito está conosco. E que aquelas palavras que foram encontradas ali, na caverna do horror, possa ser palavras de esperança para nós, sabendo que o Senhor é bom, que é uma fortaleza no dia da angústia. Que possamos nos inspirar naqueles que foram fiéis até o seu último dia, mas que haverão de receber o seu galardão. Que a nossa fidelidade possa ser testemunhada nos nossos dias, fidelidade da entrega completa a Deus, a fidelidade do testemunho da palavra de Deus, a fidelidade em poder cantar louvores, bendizer ao nosso bom Deus, para que nós possamos ter sempre a certeza de que o nosso Deus é o Deus poderoso, o Deus que se levanta e o Deus que faz com que as coisas sejam governadas de acordo com a vontade de Deus. O versículo 8 foi cumprido literalmente, talvez mais de 50 anos depois. Não sabemos exatamente a data que Naum escreveu essas coisas, mas logo depois da sua morte, a Síria, a capital do grande império, caiu. Versículo 8 diz que com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Acontece que Nínive ficava em um lugar em que tinha 8 canais, que abastecia a cidade, e por isso eles conseguiam suportar a grande cerco. Mas esses canais também
serviram para a destruição de Nínive, porque houve então uma grande inundação da cidade por esses canais. E quando houve a inundação, então os inimigos entraram e saquearam aquela cidade, cumprindo literalmente o versículo 8, que eles pereceriam por uma grande inundação transbordante. A palavra de Deus tem se cumprido ao longo dos séculos. E a palavra de Deus também nos chama: vinde a mim, todos os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a palavra de Deus também nos diz, Salmos de número 147, versículo 11, que o Senhor se agrada dos que o temem e dos que colocam a sua esperança na sua misericórdia, daqueles que esperam na sua misericórdia. Que nós possamos colocar toda a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele tem prazer em que nós possamos depositar toda a nossa confiança nele, para que nós possamos ter essa plena certeza de que Deus haverá de nos dar conforto, que Deus haverá de nos fazer andar pelo vale da sombra da morte, sem temer, sem nenhuma preocupação, sem excessiva, sem que possamos estar desesperados, mas que possamos ter confiança. Nós vamos orar. Pai de amor, louvado seja o teu santo nome, ó Deus, pelas maravilhas do teu propósito, por ter levantado homens que foram zelosos com a tua palavra, para que nós possamos hoje, neste mundo cheio de tecnologias, ter a comprovação da antiguidade da tua palavra, ter a comprovação daquilo que o Senhor fez no passado, poder ter o vislumbre, ó Pai, das suas ações ao longo dos anos, mostrando que o Senhor tem dirigido este mundo e que o Senhor pode dirigir as nossas vidas hoje. E por isso entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, com a esperança de que o Senhor possa encher da tua misericórdia e da tua graça. Cuide de cada um de nós, ó Pai. Tome nas tuas mãos a tua igreja. Nos dê, ó Pai, paz e nos livre desta pandemia, dos maus que têm acontecido neste mundo. Nos guarde. É a nossa oração. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
ti.